Olá pessoal, estamos começando mais um podcast, o Povo Pode. Essa semana recebendo Lucas David, esse representante da juventude, do bairro Dr. José Bezerra e de toda a comunidade currais-novense, jovem currais-novense, que já tem um ideal muito bem definido, já tem um trabalho social desenvolvido em seu bairro e luta também, é militante na área da saúde, também militante partidário. E hoje recebemos ele para falar um pouco dele, para trazer a juventude para o nosso podcast e levar para vocês mais informações sobre o futuro de nossa Currais-Novas, tendo em vista que Lucas, não tenho dúvida, vai militar, vai estar junto e no futuro próximo nós vamos estar ouvindo falar muito sobre esse rapaz. Lucas, meu amigo, seja muito bem-vindo ao podcast O Povo Pode, sempre uma honra lhe receber. A honra é minha ter recebido esse convite, né? E ter a oportunidade de falar um pouco de quem eu sou, né? De onde eu vim e quais os projetos futuros. Muito bem, esse é Lucas, né? Esse jovem que já há algum tempo tem suas raízes fincadas em Currais-Novos e tem realizado já grandes questões, grandes lutas em nosso município e nós estamos juntos nessas lutas, eu não tenho dúvida disso. Mas, Lucas, como todos os convidados, eu não posso começar de outra maneira. Quem é Lucas David? Lucas David é um jovem sonhador, né? Um jovem daqui da cidade de Currais-Novos que acredita que através de uma educação de qualidade, uma luta social e levando desenvolvimento cultural, educacional, né, e de saúde pública para o povo, a gente pode transformar não só uma vida, mas a gente pode transformar toda uma população. Muito bem, Lucas. Eu naturalmente, Lucas, a gente vem numa linha cronológica e é importante que Currais-Novos saiba de onde Lucas vem. A infância de Lucas David, como foi, aí recordações, o bairro Dr. José Bezerra, como está marcado na sua vida? Ali do bairro Dr. José Bezerra eu nasci, me criei, né? Eu sou realmente, como o pessoal diz, eu sou do Promorá da Gema. Promorá, e eu sou da época que não tinha um conjunto Imaculada Conceição, né? Sim. Minha infância não nega ninguém. Foi pegando passarinho, se divertindo, brincando ali de esconde-esconde, tica-tica, aquelas brincadeiras que hoje, infelizmente, a gente perdeu um pouco dessa essência, mas a gente tende a ver, né? As telas substituíram, esse tipo de brincadeira. De hoje, muita tela. Mas continue. Aí, a grande maioria lá me conhece, né? Como o neto de Lolosa ou o neto de Nevinha do Leite, né? O Nevinha do Dindim. Que minhas vozes foram uma das primordiais, foram as primeiras que chegaram lá, né? Minha avó chegou lá, a casa só tinha dela e mais umas 3. O resto era mato. Aí quando eu nasci, nunca saí de lá, né? Minha mãe, casou nova, né? Começou a trabalhar nova para me sustentar, mas nunca saí da asa dela e nem da minha avó, né? São a base de tudo, a base que eu tenho, né, educacional, de respeito a todos e a todas, foi através delas, né? E minha infância, hoje minha vida realmente inicial, né, para não falar tudo já de uma vez, agradeço principalmente a Deus, primeiramente, e segundo a elas, né, que se não fosse elas, eu acho que nem aqui estaria. Lucas, e a fase estudantil, como é que você passou ou está passando ainda? Porque você, creio eu que você ainda estuda também, né? Profissionalmente, mas já ainda estuda. Como é que foi estudou em que escolas? Como foi esse caminho na escola aí? Que eu lembre, né? Quando eu era pequeno, eu não lembro, não. Eu digo a todo mundo. Pronto, as escolas que eu lembro que eu estudei, foi minha vida educacional no fundamental e médio. Foi a escola aqui de Nossa Senhora, né? Uma escola que me marcou de uma forma profunda, né? Positivamente e negativamente. Sim. Não posso negar. Onde eu conheci a quadrilha, onde eu conheci os movimentos culturais, né? Quadrilha junina. Isso. Perfeito. E através disso aí eu fui pro Tristão de Barros. Através do Tristão de Barros eu conheci a professora Célia, sim, né, que mora aqui no bairro Gilberto Pinheiro, né? Amiga Célia, grande produtora. Foi onde ela me incentivou a participar mais das quadrilhas juninas, nos projetos culturais na escola, né? Projetos que muitos diziam que, não, esse projeto é só para apresentar aqui, mas para quem estava participando, né, a gente entendia que era uma forma de levar muita cultura e muito desenvolvimento. Pegando esse veio da arte, Lucas, você fez parte do Estrela de Fogo, que era a escola... Foi rei 2 anos. Foi para o Tristão, fez parte da Raízes do São João, né? Eu conheço muito bem o histórico dos grupos juninos de Currais-Novos e reconheço
essa área como uma área preponderante para ajudar nossos jovens na sua formação. Eu não tenho dúvida que, não diferente de mim, que participei também de grupos juninos, as quadrilhas juninas nos ajudam muito no lidar com pessoas, no jeito de falar, na maneira de expor e para falar para pessoas. Então, eu fico muito feliz. Mas eu lembro, Lucas, e aí está toda essa introdução, tem essa justificativa. Eu lembro de ter lhe visto com um colega já fazendo trabalho também infantil, né? Teatro, como palhaço, como outros personagens. Você também tem essa... Tenho. Eu sou palhaço voluntário, né? Com o meu amigo Isaac, né? Até um abraço para ele. Vou trazer Isaac aqui. A nossa dupla é conhecida como Matraquinha e Fala Pouco. A gente começou no Alzônio Araújo, né? No Mais Educação, né? Sim. A diretora na época era Marilene. Ela perguntou se a gente queria fazer... A gente ganhava um valor simbólico através do governo federal. Né? Era do governo Dilma, né? O primeiro mandato do governo Dilma. Né? Aí foi através desse desenvolvimento desse programa que ela fez, é um valor simbólico, mas dava pra dividir pros dois. Vocês topam? Digo, topo. Uma coisa que a gente não tinha nada e agora a gente passar a ter durante 6 meses, já é um ganho importante, né? Que a gente leva comida, eu desde pequeno já tinha isso, né? Tudo que eu ganhar, dividir com minha avó. Não, vou levar, vou dar 50, dar 60, dar 100 pra vovó pra comprar. E desde pequeno foi assim. E esse trabalho de palhaço, né, chegou até antes da pandemia, a gente chegou aí a a grande maioria dos municípios aqui. Prefeituras convidaram a gente. Para quem está nos acompanhando que não lembra, o programa, né, na verdade, Mais Educação, né, criado pela professora Jaqueline Moll, ele foi implementado nos governos a partir dos anos 2000, ali período Lula, Dilma, e na oportunidade, jovens como o Lucas ou outros poderiam ser educadores sociais, oficineiros, né? Pessoas que estariam trabalhando teatro, dança, entre outras aptidões. Não necessariamente precisaria ter um curso superior para isso, bastava ter o conhecimento empírico, ter a vivência, e isso foi muito importante, não só para as crianças, que o programa era uma introdução a educação integral, né? Eu faço questão, Lucas, de citar, porque às vezes as pessoas esquecem, né? E era uma introdução para a educação integral que, a partir da chegada de Michel Temer, isso foi quebrado totalmente, o programa foi abandonado. E hoje, assim, inclusive algumas semanas atrás, o novo ministro da Educação, Camilo Santana, lançou um novo programa de educação integral com forte base formativa do Mais Educação. Então, ele vem retomando essa política pública e uma prova, Lucas, é você, né, que foi um dos educadores sociais desse programa e ajudou também na sua formação. A gente fica feliz por isso. Mas, Lucas, seguindo aqui nossa pauta, naturalmente a gente reconhece que são poucos jovens, e não digo isso com tanta felicidade, são poucos jovens que enveredam numa perspectiva de luta por direitos, numa perspectiva de garantias de direitos, e eu noto que você tem essa luta, né? Então, Lucas, a militância pela juventude e pelos seus direitos, como foi o início dessa caminhada e como está hoje? Eu comecei a entender um pouco do que era necessário através do Estatuto da Criança e do Adolescente, lá em 2011, né, que foi... Eu não lembro o nome do professor, sei que ele era representante do Sistema S, né, do governo, foi lá no Tristão de Barros dar uma palestra sobre isso, e falou muito sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e a construção do Estatuto na época do Estatuto da Juventude, né, que existia, mas não era um estatuto abrangente. Aí eu comecei a tentar me enganjar e entender algumas situações, mesmo com a gente, eu até brinco assim, dizendo que com pouca educação, né, que eu tinha assim, antes eu era o meu tímido, hoje eu sou um pouco mais falador, né, na rede social e tudo, mas antes eu era um pouco tímido, né, para esse tipo de situação, mas depois fui desenvolvendo em 2012, com esse nosso amigo Odon Júnior, né, ele estava numa calçada cidadã, lá na calçada da minha avó Nevinha, né. Eu nem sabia, quando eu cheguei lá para dar a benção à minha avó, tá rodando, conversando com minha avó e os vizinhos. E depois disso ele me convidou para conhecer mais sobre as políticas de juventude, né? Foi quando ele se elegeu o primeiro ano como vereador. Eu acho que eu tinha na base de 15 a 16 anos. Aí depois disso ele foi
me impulsionando, me levando para algumas palestras, me levando a Natal para eventos formativos para que eu pudesse entender mais qual era o meu direito e não só meus direitos, mas também que eu pudesse entender primeiramente quais são os meus deveres, entendeu? Porque muita gente, muita juventude, eu vejo a juventude de hoje em dia tentando se enganjar, mas eles só querem saber do que venha para mim. Sim. Mas não quer saber do que ele também deve devolver para a sociedade, que é o coletivo. Pensar só em si, né? Eu tenho até uma luta enganjada na rede social de respeito a todos, né? De todas as classes, de todas as religiões, até das não crenças, né? Que eu conheci através da militância dentro da juventude. De jovens que acreditavam em Deus, jovens que não acreditavam em Deus, jovens que têm outros tipos de religiões, como religiões de matriz africana. E eu comecei a entender que era necessário partir de mim, pelo conhecimento de muitos jovens me seguir na rede social, me conhecer também na rua, né? E aproveitar também que minha mãe é bastante conhecida, todo mundo conhece minha mãe, aí levar essa ideia de que a juventude também tem seu direito de escolher quem deve ser. Sim. Entendeu? Foi através de uma construção bem dinâmica. Conheci Caba Véia, conheci uma pessoa na escola, que é uma militância que me mistura um pouco do que eu sou. Tem que se entender uma misturada da educação, política, não só a partidária, que muita gente acha que política é só a partidária, e dar uma misturada no caldeirão e entender que política a gente pode se fazer com várias vertentes. Muito bem, Lucas. Eu até lhe parabenizo porque fica claro. Hoje nós podemos observar a identidade profissional, pessoal e a identidade política que você tem a partir desses caminhos. Mas, Lucas, notadamente, nós percebemos que você é uma pessoa muito influente, em especial nas redes sociais. Você tem uma influência muito forte em suas postagens, há muito engajamento. Você é um cara que traz um engajamento forte e nós observamos que você hoje, nesse momento, foca nessas lutas em pautas que estão ligadas também à criança e o adolescente. Como é que Lucas tem pensado o futuro nesse sentido aí? Jorian, eu comecei a perceber, né, no meio de 2018 que era necessário não só debater sobre juventude, porque o índice de crianças não alfabetizadas, sei que como professor o senhor sabe, não alfabetizadas estava crescendo de 2018 a 2020, pulou de 10% para quase 33% de crianças, né, não alfabetizadas no Brasil. E isso é uma forma assustadora, né, que assusta quem não é educador, assim, de formação, e assusta mais ainda quem é como o senhor, né, professor de profissão, né, um educador. E é uma forma que eu entendi assim que eu tinha que levar um pouco de esperança, né? Me juntei à associação do bairro, junto a meu amigo Manequim. Primeiro, em 2019, eu comecei como auxiliar dele. Apenas auxiliava nas construções dos projetos, né, para levar o projeto, né, Crianças e Jovens em Nova Vida, para que pudesse entender que, através daquele pequeno projeto, que muita gente dizia que era pequeno, podia se transformar muitos jovens, né? Hoje a gente trabalha com quase 100 crianças, né, e adolescentes também, agora com o futebol feminino. Eu sempre pela questão mais burocrática, né, agora que eu tô, né, de 2019 para cá, que eu dei mais a cara, né, de lutar, de correr atrás, porque através desse tipo de projetos sociais, não só do futebol, né, tem outros tipos de projetos como o Karatê, que a associação da gente está apoiando, que é lá no bairro, que através desse tipo de projeto, né, pode transformar, né, educar as crianças e transformar futuramente, a trazer não só profissionais, né, na área do esporte, mas também como futuros policiais, como a gente vê criança falando, professores, médicos, né, que eu escuto muito que muita criança dizendo, eu quero ser policial, quero ser médico. Eu digo, graças a Deus vai ser. E eu vi através dessa luta, e hoje me tornei, né, junto a Manequim, ele como presidente e eu como vice da associação, a gente está aí para levar esse desenvolvimento e a gente acabou de ser aprovado no FIA novamente, mais um projeto para a gente tocar e deixar a vivência dos projetos que tem lá. Muito bom, e aí é novidade, né? Muita informação e assim, me deixa muito feliz, Lucas, você
tomar como fato basilar a alfabetização, né? Que quando nós não garantimos a alfabetização na idade certa das nossas crianças, nós negligenciamos um direito que é de todas as crianças, né? Então eu fico muito feliz por ver que você encaminha essa luta, e não é uma luta, Lucas, apenas dos professores, mas é uma luta de toda a sociedade. Falava em um outro podcast com um amigo nosso aqui que muitas vezes a garantia do direito passa exatamente pelo caminho do bom resultado do cidadão do futuro. Se nós queremos uma Currais Novos com a qualidade de vida melhor, se nós queremos uma Currais Novos que nós tenhamos paz, tranquilidade, pessoas capazes de resolver os nossos problemas, nós temos que garantir que essa Currais Novos, as suas crianças, o direito a uma educação de qualidade, o direito ao lazer, ao projeto cultural, a formação que você vem fazendo junto com o Manequim e outras pessoas no bairro Dr. José Bezerra. Então a gente fica muito feliz. Tem até um ponto, Jorinha, que é necessário discutir também, que eu sempre levo para o pessoal do bairro onde eu moro, né? Conjunto Imaculada Conceição, José Dantas, né? No Promurá em si, que a educação é bastante necessária, ela é primordial. Mas é necessário também se discutir um pouco da educação, né, de base na saúde da família. Né, que é necessário porque muitas crianças sofrem com a desnutrição. Não é coisa de Globo, não é coisa de Record. Né? Aqui em Currais Novos tem situações, né, que eu já presenciei. Né, já vi um nutricionista acompanhar situações que são de extrema desnutrição, porque a família não sabe aonde recorrer por não ter o financeiro, né, e pelos tipos de situações também, por causa da desnutrição, a criança tem que tomar leite específico, medicação específica, e a família não sabe aonde procurar e qual setor deve se direcionar para entender que é necessário educacionalmente, né, na base de saúde também, que todos e todas têm um direito base na lei da Constituição de 88, né, que é o direito de qualquer cidadã ter o direito de educação de qualidade, uma saúde de qualidade e uma segurança que a gente realmente se sinta seguro, né? São 3 pontos que eu tento levar para o pessoal, e principalmente a parte da questão da saúde, né? Que serei futuro profissional, tenho que levar também. E aí você me dá uma deixa aqui para o nosso próximo passo, que é Lucas David enquanto profissional de saúde, né? Porque você hoje, eu acho que está concluindo o curso técnico. Já vou começar outro. Já vai começar outro. Como foi essa introdução? Como você escolheu a saúde? Você se identifica com essa área, Lucas? Tudo começa pela minha avó, nunca neguei a ninguém, né? Eu tenho uma bisavó de 96 anos, né? Tenho minha avó de 71 e tenho uma tia que é uma pessoa com deficiência, né? Sim. PCD. E às vezes, minha tia passa mal, né? Pela questão de saúde dela, minha avó também, e eu ficava de braços atados e eu não sabia o que fazer nessas situações. E sempre ficava no desespero de chamar um vizinho e tal, e não tinha o que fazer. E eu botei na cabeça, eu quero fazer primeiramente para ajudar os meus. Perfeito. Não só minha avó, mas os meus que às vezes eu ajudo o vizinho, vou numa casa, então. E quando eu comecei a fazer o curso, o técnico de enfermagem, que eu comecei a entender o que realmente era ser técnico, não era só a base do ir na medicação, não, que muita gente acha que o técnico é só administrar a medicação. Do cuidado ao zelo, a forma de tratar, de conversar, né, com os pacientes, tudo isso é essencial, que chega na base educacional, né? Eu tive uma educação que minha mãe sempre me mostrou, e minha avó, né, entender as diversidades de cada pessoa. Entender que quando eu era pequena, eu dizia, mãe, por que esse homem é diferente aqui? Por que essa mulher é diferente aqui? Minha mãe sempre me educou dizendo, ó, meu filho, ele é assim, ela é assim, mas eles são pessoas. Né? E minha mãe sempre me ensinou a ser assim. E eu percebi que os ensinamentos lá atrás, hoje, são fortes no técnico de enfermagem. Eu tenho uma irmã da técnica também, enfermagem, hoje enfermeira também. Foi minha professora. Foi. E convivi muito, né? E eu convivi tanto que, assim, eu não tive dúvida que minha área não era a saúde, né? O cara que olha para sangue e quer desmaiar, então ele não pode ir para a saúde. Então, meu amigo, o que eu gostaria, assim, de lhe perguntar é, hoje, você, com esse olhar político forte que você tem, com esse seu olhar profissionalmente agora aguçado na área da saúde,
Como você vê as problemáticas da saúde hoje? Você acredita que nós, enquanto municípios, temos avançado, temos retrocedido, precisamos melhorar? Como é que estamos enquanto saúde? O Ministério da Saúde, né, através do governo Lula agora, né, vai, através da ministra, vai tentar levar aos estados e aos municípios pequenos cursos, assim, cursos de 3, 4 meses, de formações para que as pessoas possam entender, os profissionais em si, né, possam entender qual é a forma real de tratar inicialmente um paciente. Né? Tem situações de paciente, Jorinha, que ele não quer, às vezes, nem ser medicado. Às vezes ele quer apenas desabafar. Aí entra novamente naquela questão da educação, né? Que não sabe aonde realmente se direcionar e não sabe aonde procurar realmente um aconchego, uma forma de que realmente possa melhorar aquilo que ele está sentindo. E às vezes as pessoas adoecem mais psicologicamente do que realmente daquela situação a qual ele está. E a gente avançou muito, né? Hoje a gente tem profissionais que visam o paciente, né, realmente como uma pessoa. Né, que a gente teve problemas, principalmente há anos e anos atrás, lá no meu bairro, no postinho, de funcionários tratar o paciente de uma forma que não como é que eu posso falar? Não é necessariamente a pessoa ser tratada daquela forma. Eu ia dizer outra forma, mas isso é radical demais, eu não vou falar não. Né, que nem bicho merecia ser tratado dessa forma. Né? E a gente evoluiu muito, a gente ainda tem uns defeitos de alguns profissionais, porque infelizmente é do profissional, né? E tem uns que não mudam. Eu particularmente, Lucas, eu tenho uma batalha muito forte aqui, inclusive na Casa Legislativa, porque chegam muitas demandas, né? E sempre que quando o atendimento ele é feito de maneira coerente, correta, ele não chega aqui, né? E não espalha, não se divulga, né? Que deu certo, que foi bom, que o profissional de saúde fez um excelente trabalho. Não se divulga o acerto do profissional de saúde. Isso é uma coisa que eu bato muito nessa tecla. Inclusive, conversei já com a Alana sobre isso, da valorização profissional, de ter uma forma de reconhecimento. Mas, por muitas vezes, chegou aqui à nossa casa denúncias, né, de maus atendimentos. E, infelizmente, em alguns momentos, foram falas que colocaram em um mesmo lugar o profissional que desenvolve seu trabalho excelente, naturalmente, faz as suas prerrogativas profissionais, e o profissional que por algum motivo errou naquele momento. E aí eu sempre fiz questão de separar, porque em todas as profissões, nós sabemos, o público que nos assiste sabe, há profissionais e há profissionais. Há pessoas que têm bons resultados, outras pessoas precisam melhorar um pouco, mas que nós precisamos reconhecer, né? Eu lembro-me aqui que no período de pandemia, o reconhecimento pelo trabalho dos técnicos de enfermagem, dos enfermeiros, era Deus no céu e essa equipe na terra, né? Hoje você já não vê o mesmo respeito. Então, na verdade, nossa sociedade ela precisa refletir um pouco mais sobre isso, né? Então, realmente há momentos em que um atendimento pode não estar da maneira que é para ser, né? Mas a grande maioria dos atendimentos são realizados profissionalmente dentro de um padrão. Então a gente fica feliz por isso e eu reconheço, Lucas, você e entre outros profissionais fazem um excelente trabalho e a gente espera que continue, que possamos estar juntos fazendo essa política pública em saúde também acontecer. Mas, amigo, mudando um pouco aqui de foco, né, trazendo você para uma paixão, né, porque naturalmente que a escola é uma base de muitas coisas, eu acredito que disso aqui também. Mas e o handebol, meu amigo? Como tem sido o trabalho, como você está tratando o handebol como hobby hoje, ou você tem algum projeto ligado ao handebol que seja importante, que a Currais Novos tenha conhecimento também? O handebol, né, eu comecei a jogar em 2009, quando eu estava no Tristão de Barros, né, com o professor Cleiton. Né, ele me viu assim com um potencial e me convidava, disse, não, eu vou não, né? Antigamente tinha aquele, infelizmente, né, depois eu fui entender, eu tinha aquele velho preconceito de dizer, não, handebol é só pra mulher, o negócio de handebol não presta pra homem não. Que é uma fala que eu vejo muita gente falando. Eu acho importante enfatizar isso, Jorian, que eu vejo muita gente falando e eu me imaginava
antigamente. E hoje eu tento corrigir. Não, pessoal, handebol é para todo mundo. Quem quiser jogar handebol, eu aconselho. É um esporte que realmente traz um desenvolvimento físico e principalmente mental, né? E eu conheci o handebol em 2009 através do professor. Jogo até então, não mais com o professor Cleiton. Hoje eu estou com o professor Mauro Júnior, no clube CNHC, que é um clube aqui da cidade. Fez 10 anos em abril. Começou por uma brincadeira assim, né? De um clube, não era clube, né? Era um time para bater pelada e tal. E hoje se tornou um clube. Representamos o Currais não só aqui no estado, mas em outros estados também, em outros municípios. E o handebol, para mim, eu tenho como base porque foi através do esporte que foi onde me pegou, assim, através do esporte, cultura e educação, que eu nunca nego a ninguém, que me fez ser a pessoa que eu sou hoje, porque eu vi muito amigo meu que tinha um futuro brilhante no esporte, e infelizmente hoje eles não se encontram mais em terra. E o handebol, para mim, hoje, eu digo a todo mundo, o esporte salva. Porque eu conheço pessoas que, se não fosse o esporte, tenho certeza que se não tivessem aqui, eles estariam presos. Acredito, meu amigo. É um espaço de transformação de vidas também, né? A educação através do esporte, o esporte. Mas, Lucas, hoje, nós já estamos nos encaminhando ao final do nosso podcast e já lhe agradecendo. Mas hoje, você acredita a sua formação enquanto cidadão, enquanto pessoa, a quem? Inicialmente, né, a minha mãe, né, minha avó, que nunca me abandonaram. O nome de mamãe? O nome de mãe é Daguia, acho que muita gente conhece, né? E minha avó é Maria de Lourdes, mas né, todo mundo só conhece ela por Lolosa. Né? Foi uma grande lavadora de roupa aqui no açude do né? Ela e mãe me criaram, né, como empregada doméstica, né, e minha avó como lavadora de roupa. Não negue isso a ninguém, né? Que eu fui criado por duas pessoas que realmente são guerreiras, mas não são guerreiras porque elas trabalhavam nessas profissões. Porque sua mãe foi mãe solo? Foi, desde o início. Desde quando eu nasci, que minha mãe me criou sozinha com minha avó. Por isso que eu sempre digo que são elas duas. Depois de alguns anos, né, veio o meu padrasto, né, que eu agradeço muito a ele também, não nega a ninguém. Que é Damião Bozano. Conheço Damião Bozano. Damião, se eu não estou enganado, eu tive em períodos escolares, acho que a gente estudou no mesmo escola ou estudou junto, eu lembro dele. Aí ele se juntou com minha mãe, né? Eu digo que se juntou, que, né, naquela época eu tinha 3 meses, né? Eu tinha apenas 90 dias de nascido e estão até hoje. E minha parte paterna, né, que minha referência paterna é ele, porque nas horas de dar carão foi ele que deu carão, nas horas dos conselhos foi ele que deu conselho, nas reuniões de pais, né, quem ia na maioria das vezes ele ia para a festa dos pais, mas 98% é mãe e vovó, porque pelo que elas fizeram, e eu reconheço hoje a luta e a batalha delas para que eu me tornasse o homem que eu sou hoje. Eu não podia agradecer a elas de forma devolvendo, sendo quem eu sou hoje, educacionalmente e mentalmente. Imagino que vovó e mamãe estão nessa câmera aí. Se você pudesse fazer um agradecimento, como você faria para esse agradecimento? Primeiramente, dizer que serei eternamente grato, serei eternamente grato a elas. E não tem palavras, inicialmente, para agradecer, né, o sacrifício, o suor, o tempo que vocês abdicaram de vocês para que vocês pudessem me criar, né, como um exemplo de família, né, que minha mãe e minha avó é um exemplo de família e hoje uma forma de família tradicional também. Eu bato sempre nessa tecla, que tem muita gente hoje no Brasil, mais de 5 milhões, né, de mães solo no Brasil, né, isso não é um dado que eu estou botando aqui da cabeça, vocês podem pesquisar, saiu no Ministério, né, dos Direitos Humanos, né, que é um número gigantesco. E eu queria dizer, a única palavra que eu tinha a dizer a vocês é a gratidão eterna, que eu amo muito, 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 do fundo do meu coração, todas duas. E enquanto eu estiver vivo, vocês também, e tudo que vocês fizeram e ainda fazem, eu irei tentar devolver na mesma altura, ou se não,
pertinho do que vocês já fizeram. Então, eu te amo, bem grandão, assim, do tamanho do universo. Esse é o nosso Lucas David. Olha aí, parabéns, meu amigo, pela pessoa que você é, pelo cidadão que é. E eu não tenho dúvida que no futuro o Currais Novos vai ouvir muito falar em você e positivamente, né, com bons resultados e com uma pessoa capaz de ajudar a nossa Currais Novos. Lucas, metas para o futuro? Tenho várias, né? Cite algumas ou uma, que você queira. Terminar, né, o técnico, começarei agora o técnico em oncologia, visando, né, uma oportunidade de emprego no hospital que abrirá aqui. E se Deus quiser, se Deus permitir que eu possa ser um conselheiro tutelar futuramente, né, para defender a causa das crianças e dos adolescentes no nosso município. Lucas David, se tivesse a oportunidade de renascer, reviver, viver de novo sua vida, mudaria alguma coisa? Eu só mudaria alguns trechos, onde eu dei umas deslizadas, como todo jovem deu, Sim, mas foi necessário para que eu me tornasse quem eu sou hoje. Agradecendo a você por mais uma companhia através desse podcast. Agradecendo a você, meu amigo Lucas. Muito obrigado também Obrigado a você. Assim, é sempre um momento de aprendizado, meu amigo, porque a gente se encontra, a gente dialoga nas ruas, mas nós não temos essa oportunidade de conhecer mais do próximo, mais dos projetos, mais das vivências e da maneira como você chegou até aqui. Então, fico muito grato por sua presença. Espero estarmos aqui em um outro momento, né, com outros objetivos, mas que Currais Novos saiba. Lucas David está aqui, está trabalhando, está fazendo mais por nossa cidade e eu não tenho dúvida que num futuro próximo nós estaremos vendo você nas suas perspectivas de metas atingidas e ajudando nossa Currais Novos. Então, muito obrigado, Lucas. Venha sempre que necessário à nossa casa. Muito obrigado pelo convite, né? E espero ter outros convites a mais para que eu possa vir aqui falar também sobre outros temas e levar mais novidades à sociedade. Muito bem, esse foi Lucas David no podcast O Povo Pode. Se você quer também participar desse momento conosco aqui, fala lá nas nossas redes sociais, será uma honra trazê-lo ao nosso podcast e ouvir também sobre você. Quer saber mais sobre o nosso mandato? Entra lá no nosso Instagram, manda recado no nosso WhatsApp, nós estaremos sempre à disposição de todos vocês. O podcast O Povo Pode, mandato do professor Jorian Santos, tem demanda, chama o professor. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Chama o professor. Valeu. Obrigado pela oportunidade.